Questões existenciais sobre o universo e o relacionamento dos humanos com seres de outros planetas ou galáxias são questões que tomaram conta da cultura popular na segunda metade do século XX. Nunca se falou tanto de avistamentos e supostos contatos com seres alienígenas como a partir da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, o tema foi explorado em diversas possibilidades. Em variadas mídias, ganhou repercussão mundial a questão dos discos voadores, que seriam supostamente os veículos utilizados por esses seres alienígenas. Mas embora não haja evidências oficiais sobre isso, o certo é que já foram registrados muitos vídeos ou fotografias que demonstram a existência de objetos estranhos, realizando movimentos incompreensíveis no céu ou no espaço. Situações em que reconhecidamente esses objetos realizam movimentos além de nossas capacidades tecnológicas atuais. Sem saber o que são tais objetos e qual a sua origem, cunhou-se um nome que reúne todas essas possíveis manifestações, os chamados OVNIs, objetos voadores não identificados. No entanto, estamos muito acostumados a nos concentrar no céu e esperar que dele venham novidades e surpresas para nossas vidas, e muitas vezes acabamos nos esquecendo do mar, que está muito mais próximo, mas também é inatingível em alguns pontos e repleto de mistérios. Com o passar dos anos, houve um incremento na quantidade de relatos sobre situações inexplicáveis vistas no mar, que, assim como no céu, estão além de nossa compreensão ou de nossas explicações científicas até o momento. Em analogia ao termo OVNI, criou-se o termo Objeto Submarino Não Identificados, os OSNI, utilizado para definir qualquer objeto ou fenômeno de percepção óptica ou mecânica observado na água. Há muitas pessoas interessadas, especialmente em OSNI, que alegam haver tantas ocorrências desses objetos ou fenômenos no mar quanto no ar. As principais características desses objetos não identificados são acerca da capacidade de suportar uma pressão que nenhum submarino construído com as tecnologias atuais seria capaz de resistir. Simultaneamente, são capazes de realizar manobras em alta velocidade e com movimentos não explicáveis ou reproduzíveis para objetos em ambientes aquáticos. Algumas pessoas atribuem esses fenômenos a civilizações extraterrestres. Outras acreditam que são veículos de civilizações intraterrestres, ou seja, que vivem no interior ou núcleo de nosso planeta. Os principais registros de supostos OVNIs aconteceram em Porto Rico, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos e nos países da Escandinávia. Seja como for, por hora são apenas especulações, e tais objetos ou fenômenos continuam não identificados. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 4 de outubro de 1967, ocorreu o mais documentado caso de OSNI da história, um incidente em Shanghai Harbor. Um objeto com cerca de 18 metros de comprimento, que emitia 4 ou 5 luzes laranja, foi visto por pelo menos 11 pessoas voando baixo e mergulhando com grande ruído na baía desse pequeno vilarejo de pescadores no Canadá. Testemunhas dizem que militares retiraram um estranho objeto metálico da água. E outras afirmam que na noite do dia 11, esse objeto emergiu e se lançou rumo ao céu. O governo do Canadá trata o caso oficialmente como aparição de OVNI. No período da Guerra Fria, um submarino soviético no Pacífico Sul detectou 6 objetos desconhecidos a 420 km por hora, velocidade 5 vezes maior do que a do submarino mais rápido da época, o K-222. Os OSNIs investiram contra a embarcação e o comandante ordenou a imersão. Depois, teriam perseguido o submarino até a superfície, onde alçaram o voo rumo ao espaço.
Descoberto em 1985 na costa japonesa, o monumento de Yonaguni aguçou imaginações. Para alguns, essa plataforma com cerca de 40 quilômetros quadrados, terraços e degraus geométricos é indício de uma antiga civilização quando aquela área era seca. Outros alegam ser o continente Mu, uma versão oriental de Atlântida, e ufólogos afirmam que era uma área de pouso de OVNIs num passado remoto. Em 2011, uma equipe de mergulho sueca anunciou ter encontrado um estranho disco de 60 metros entre a Finlândia e a Suécia. O achado rendeu 2 documentários de TV e muita fama ao grupo, mas nenhum consenso. Especula-se que a anomalia do Mar Báltico seja uma formação rochosa peculiar, uma escultura ou até um boato de internet muito bem planejado. Em 15 de outubro de 1979, a pianista Ludi Oswald e um amigo voltavam de Saquarema em direção ao Rio de Janeiro, quando de 7 a 10 objetos luminosos ergueram-se da água e investiram contra o carro. 2 deles perseguiram o veículo, que começou a bater nas portas violentamente. Então, tudo cessou e as naves sumiram. Pouco depois, a dupla se deu conta de que horas haviam se passado misteriosamente. Sob hipnose, Luli relembrou o que houve no período. Ela e o amigo haviam sido levados para um dos OSNIs e examinados por estranhos seres que disseram ter vindo da Antártida. Em 1982, 7 mergulhadores alegaram ter encontrado criaturas a 50 metros de profundidade no Lago Baikal, na Rússia. Chamados de nadadores, eles eram humanoides com 3 metros de altura e, apesar do frio intenso, usavam apenas uma fina roupa de tecido prateada e um capacete. Os mergulhadores tentaram capturar uma delas, mas subitamente uma misteriosa força os repeliu para fora da água. Assim como os OVNIs, a ufologia submersa carece de evidências. A Organização Nacional Francesa de Hidrografia afirma que menos de 10% de todo o relevo marinho abaixo de 200 metros de profundidade foi mapeado pelo homem. Algumas confusões podem, portanto, ser acreditadas a esse desconhecimento. A fauna a grandes profundidades também não foi completamente catalogada pela ciência. Muitas espécies são bioluminescentes, ou seja, capazes de emitirem luzes, e é possível que outras sejam capazes de atingir altas velocidades, fazendo-as aparecer OSNIs. A localização e a profundidade dos mares realmente mudaram ao longo da história do planeta. Muitas áreas submersas podem ter sido, sim, antigas civilizações ainda não estudadas, como no caso do monumento de Yonaguni. A maioria dos casos de OSNIs carece de fontes confiáveis e documentos que comprovem sua veracidade. Mas e você? Acredita que estamos sozinhos no universo? Acredita nas aparições de OVNIs? E esses supostos encontros ou abduções por seres alienígenas em OSNIs podem ser real? Fruto de alucinação? Ou não passa de história de pescador?